Então, dados sensíveis, a partir de agora, não é permitido, ok? A gente fofoca mais tarde. Mas é isso, eu vou iniciar. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Sâmia Barcelini, mais conhecida como Sâmia não Sônia, para alguns conhecidos de algum tempo. Eu sou jornalista por formação e comunicóloga social, mas já fui engenheira civil por um ano, então eu entrei na faculdade jurando que eu seria da galera de exatas e tranquei minha faculdade, então fui direto para comunicação social e foi onde eu me encontrei. Muitas pessoas achavam que eu sairia para a Globo ou para algum rádio. Afinal das contas, virei estrategista empreendedora. Mas vocês vão entender no decorrer da nossa aula de que o jornalismo ele nunca saiu de mim, inclusive ele é um dos meus diferenciais na consultoria, porque aqui a gente não trabalha apenas com técnica, aqui a gente trabalha também com a potência de cada um, que são as nossas narrativas. Eu estou há mais de... Esse dado, inclusive, está desatualizado. Eu estou há mais de 8 anos na área de marketing digital. Então, eu comecei como estagiária de assessoria de imprensa, depois eu fui para social media, já fui gestora de comunidade, e aí eu fui para várias áreas, assim, e até cair no branding. Então, o branding está na minha jornada aí 4 anos e meio já. E foi onde eu me encontrei, foi onde eu construí e lapidei toda a minha carreira, e é onde, de fato, para mim faz sentido, e é por isso que estamos hoje aqui. Eu sou geração Z, uns acham que eu tenho 18 anos, mas não, né? Eu tenho 26 anos completos em maio. Então, eu sou um pouco do finalzinho do millennium, né? Início de geração Z. Então, eu estou desde a época do batom de morango, que inclusive eu ainda o tenho. E aí eu participei de Crazy Frog, Revista Capricho, MTV Music, aqueles RGs do RBD na feira. Então, eu sou um pouquinho de tudo aí. Eu sou uma paulista nascida e criada, tenho família em Minas, e misturo um pouco de tudo, assim, mano, trem, uai. Então, aqui é uma mistura de culturas e de narrativa. Eu sou da comunicação digital desde que eu me entendo por gente, afinal, a internet meio que nasceu junto comigo, mas eu sou aquela pessoa que tem um problemão de responder o WhatsApp. Eu já entendi que é um problema aí meio que nacional, né? Hoje em dia, só os meus clientes têm respostas em menos de um dia útil meu, e, enfim, faz parte. Sou mãe de pet, Shoyu, meu querido vira-lata de patinhas brancas, e eu sou mais aleatória do que tudo quando eu ouço alguma música. Então, depois que vocês caçarem aí a gente no Spotify, vocês vão ver que eu vou de 0 a 100 muito rápido em questão musical. E é isso. Então, prazer em conhecer vocês. Para quem quiser me conhecer mais, acompanhar esse movimento que a gente vem criando no digital, o meu arroba vai estar por aí em algum momento nas apresentações. Como vai funcionar essa nossa dinâmica, tá? Eu planejei desenhar essa aula para ela ter em média 1 hora, então vai ser um momento que a gente vai conversar, que eu vou trazer um pouco da minha esteira de negócio, como eu enxergo a minha metodologia, como eu aplico a minha metodologia nas minhas consultorias, nos meus produtos, nas minhas campanhas. Então, eu vou, de fato, abrir um pouco de como foi essa construção de negócio até aqui. Perguntas eu vou deixar para o final, tá? Eu vou abrir para alguns questionamentos durante as nossas aulas para a gente trocar aqui no chat, mas eu vou, de fato, abrir o microfone para a gente conversar no final. Então, quem quiser e tiver vontade para tirar alguma dúvida, pontuar, ou falar um pouco sobre o seu negócio, a gente troca essa conversa no final para ter mais organização. E eu vou abrir minha Blue Friday aqui para vocês, em primeira mão, com alguns benefícios, então fiquem à vontade também para quem quiser criar esse movimento e próximos passos com Sâmia Barcelini. E fiquem à vontade para tirar foto, para marcar a gente nos stories. Eu vou repostar todo mundo que me marcar. Quero muito conhecer vocês, a marca de vocês, esse movimento que a gente está criando juntos. Então, fiquem à vontade. Esse nosso mundo azul não é singular, então ele é plural. Então, a grande questão é que a gente construa algo sempre juntos. E eu me coloco sempre à disposição para a gente conversar, tá?
Então, em paralelo, depois dessa aula, me mandem mensagem, me chamem no direct. Aqui a gente sempre está à disposição para fazer esse movimento acontecer. Dito isso, espero que vocês estejam preparados. Tem uma galera chegando aqui, então sejam bem-vindos. E qualquer coisa a gente vai lapidando no meio da aula, ok? Então, vamos começar. Papel e caneta na mão, garrafinha de água para a gente molhar as palavras e let's que bora, porque hoje a gente vai entender como não depender apenas de datas para vender. E eu já começo com uma frase para quem me acompanha, que é meio que a minha filosofia. É um pouco daquilo que eu acredito, aquilo que fez com que eu unisse tudo que nós estamos vivendo e vamos viver hoje daqui para frente. Então, tirem foto desse slide e coloquem não só nos seus stories, mas também com uma filosofia da marca de vocês, assim. Aí eu fico assim, com que cara eu vou aparecer nessas fotos, né? Mas é justamente para essa questão de construir um movimento. Isso, inclusive, é um capítulo de um livro meu, que eu lancei esse ano, de aniversário da minha marca, que eu falo que perfeito é estático e feito é movimento. Então, basicamente, é quando a gente cria alguma coisa e a gente espera o cenário perfeito, a ferramenta perfeita, um conhecimento perfeito para gerar um movimento e fazer coisas no longo prazo, a gente não sai do lugar. Então, a gente geralmente cria esse cenário engessado e a gente não sai do lugar. A gente não faz aquilo acontecer, porque a gente sempre está esperando algo que não existe, né? Que é essa questão perfeita. Sempre vai ter alguma coisa. E quando você faz, você gera um movimento de construção, de melhoria, de ressignificação. Então, o feito é movimento, ele me trouxe... ele basicamente salvou muitas marcas, inclusive a minha. Então, aqui é também um convite para que vocês distanciem um pouco desse cenário perfeito e comecem a fazer, porque esse movimento faz com que a gente conquiste aquilo que a gente tanto quer com as nossas marcas. E a grande questão de por que estamos todos aqui é, geralmente, essa questão da sazonalidade, né? Que é uma grande armadilha de que a gente só quer vender em determinadas datas. E quem se identifica com isso? Você fatura, você gasta energia, e no mês seguinte você começa do zero de novo, porque você não tem essa previsibilidade. Você não sabe quanto você vai vender, quanto você precisa vender para atingir a sua meta do mês, do quadrimestre, quanto você precisa faturar para conquistar o seu prolabore, por exemplo. Eu tenho um colega meu que ele postou que ele ganha 13º e ele é uma marca, ele é um empreendedor. E nós, marcas, precisamos ter um salário. Nós, marcas e empreendedores, precisamos ter um 13º. Isso é maturidade de negócio. Mas isso não começa de uma só vez. Ah, eu vou saltar e vou tirar meu prolabore aqui de 5, 6, 10 mil reais por mês. Não é bem assim que funciona. A gente tem que ajustar cada detalhe, no mínimo detalhe, no dia a dia, para que a gente tenha essa noção e previsibilidade. Isso a gente começa com vendendo e tendo uma marca saudável 12 meses por ano, e não apenas 2 meses, né, que geralmente são os picos de novembro e dezembro, Black Friday e Natal, que geralmente as pessoas estão mais suscetíveis a gastar dinheiro. E quando isso não vem, isso gera ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer e a gente começa a agir no desespero. Então, é aí que vem o burnout, é aí que vem a sensação de estar correndo naquela rodinha de hamster, né? Que a gente sempre entra no looping e a gente nunca tem uma saída de fato de ter esse faturamento que a gente tanto espera. E o mercado, ele te diz, né? O mercado, ele gosta de trazer muitas questões de fórmulas mágicas, né? Você vai precisar postar 30 stories por dia, aí você faz uma dancinha lá, ou entra numa trend que tá famosa, e você abaixa o seu preço para você conseguir vender. E isso não se sustenta, né? Porque se o mercado te diz para você sempre fazer mais, isso vai te gerar mais ansiedade, porque a gente está vivendo uma época muito do imediatismo, né? Então, tudo tem que ser para ontem, a gente tem que sempre fazer cada vez mais, inovar sempre mais. E hoje eu queria fazer muito um convite para além do desacelerar e a gente ter mais esse olhar gentil conosco e com a nossa marca, de fato, o que faz sentido para a gente, ao invés de mais, porque a gente não entrega algo melhor, né? Uma melhor estratégia, contar uma melhor narrativa,
lapidar aquilo que a gente já produz, aquele conteúdo que já existe, porque às vezes o mais ele não preenche, ele só transborda aquilo que não faz sentido. Então, no final das contas, a gente está gastando energia para algo que, no final das contas, não vai nos levar a nada. Então, essa questão do desacelerar é justamente para a gente ter mais calma e um olhar um pouco mais esperto da nossa, do nosso propósito, da nossa marca, aquilo que de fato a gente quer conquistar, do que cada vez mais colocar aquele tempo que geralmente a gente não tem sendo empreendedor e, no final das contas, se frustrar em dobro, né, ou em triplo, enfim, porque os resultados, eles não vêm. Ou se eles vêm, eles não se sustentam. E aí, o que eu queria trazer para vocês é mostrar a diferença das marcas hoje. Então, hoje a gente tem a marca refém e a marca estratégica. Então, a Black Friday ela é ótima para uma marca estratégica, mas é um vício para a marca refém, porque a marca refém ela vende o produto. Quando você só vende o produto, você entra numa margem de competição muito grande, porque muitas pessoas vendem o que você vende hoje. Muitas pessoas aplicam consultoria de branding, de marketing hoje no mercado. Inclusive, é um dos maiores mercados mais saturados que existem hoje. Se eu hoje só vendesse a minha consultoria, oi, eu sou a Sana Barcelini, estou vendendo uma consultoria de branding. Ok? E como eu te coloco no minha margem de escolha? Pelo preço. Se você está me vendendo algo que o fulano e o ciclano de tal também estão vendendo, eu vou te comparar pelo preço. E aí que a primeira margem de faturamento cai. Porque se você tem um preço um pouquinho maior do que o seu vizinho, provavelmente ele vai levar. Ou o cliente de ocasião, que é o cliente que só vem por aquilo que ele vem de uma forma muito pontual. Então, só ele busca por preço, sempre. Então, o cliente de ocasião, ele vai esperar o melhor leilão. Ele vai esperar o preço que vai mais abaixar primeiro, assim. Então, a gente não tem um grau de negociação, né? Então, a gente não consegue negociar porque a gente não fatura. A gente só vai abaixar para conquistar o cliente. Ele não vai voltar, ou se ele voltar, ele vai querer que você mantenha o preço que não te faz lucrar, que não é válido e que não paga, né, todo o seu investimento de tempo, de expertise e N outros investimentos que a gente faz, e no final das contas você vai quebrar. E se a gente já abaixa preço, valor, investimento, energia durante todo o ano, na Black Friday você vai oferecer o quê? A gente não oferece nada, porque a gente não tem mais esse grau de negociação, porque a gente nem sabe com quem a gente tá falando, quem é a nossa marca. Então, a marca estratégica, ela não vende mais o produto, ela vende o porquê esse produto e como esse produto ele vai oferecer aquilo que o nosso cliente quer. Então, quando a gente tem essa clareza também do porquê a gente está fazendo isso e como o nosso serviço ele vai oferecer essa solução para o nosso cliente, a gente já entra num grau de valorização, de conexão emocional, de representatividade. Então, aí se cria um cenário e uma atmosfera que faz com que as pessoas elas se conectem de alguma forma. Alguma coisa faz sentido para ela. Então, aí que a gente começa a entender quem é o nosso cliente e o porquê a gente não deveria vender para todo mundo. Eu falo isso e eu vou sempre falar isso para todas as pessoas que vêm falar sobre marcas comigo. Você ter sucesso no seu trabalho não é você vender para todo tipo de público. Você ter sucesso no seu trabalho é você vender para aquele cliente que ele não vai questionar o seu trabalho. Ele não vai questionar aquilo que você está ofertando. Porque quando você oferta aquilo que aplica a solução para a dor dele, dificilmente ele vai te questionar por orçamento. Porque você deixa de ser um gasto e você se torna um investimento, porque você está agregando valor naquilo que você oferece. Então, eu não ofereço a consultoria, eu ofereço o resultado que a minha consultoria ela dá para os meus clientes. Eu ofereço a tranquilidade que eles têm de ter clareza dentro do seu próprio negócio e de conseguir comunicar isso com clareza. Porque, por vezes, o nosso cliente ele não sabe do nosso valor porque a gente não sabe do nosso próprio valor. E a gente não sabe também comunicar isso. Então, eu trago isso justamente para a gente entregar valor e ter, de fato, essa diferenciação de mercado. E aí, o que a gente faz? A gente deixa de ter clientes e a gente tem fãs, a gente tem defensores naturais da nossa própria marca. Porque não tem nada mais rico
do que você ser validado por uma pessoa que já te contratou. Isso é uma prova social muito grande, e pessoas, cada vez mais, elas acreditam em pessoas, né? Elas, cada vez mais, elas validam a opinião de outras pessoas. Então, eu posso falar que meu produto é incrível, mas se o meu cliente, ele sai da minha consultoria falando várias coisas ruins, não tendo resultado nenhum, não pagar aquele investimento que ele fez em mim, no final das contas não valeu muito a pena. Então, as pessoas, dificilmente elas vão acreditar em mim, vão acreditar na minha metodologia, vão acreditar nos resultados que eu ofereço. Então, ter clientes é um dos seus maiores impulsionadores de negócio. Mas quando você tem essa associação de trazer o cliente certo para si. E por que eu falo isso? Porque a gente tem que parar de vender produto e começar a vender histórias. Por que histórias, Sâmia? Porque quando a gente entrega histórias, a gente entrega narrativa, a gente entrega não só um produto, mas a gente entrega tudo aquilo que compõe a nossa marca. Hoje, a Sâmia Barcelini, por mais que ela tenha, leve o meu nome, né? Se ela fosse só um logo azul bonito, as pessoas também não se conectariam. Porque, no final das contas, quem vai dar a consultoria sou eu. Quem vai planejar, quem vai dar suporte, quem vai acompanhar, de fato, é a Sâmia. É a pessoa que está aqui do outro lado. Só que essa Sâmia, ela não nasceu estrategista. Ela tem toda uma narrativa, ela tem toda uma construção de pessoa que faz com que eu seja hoje, que faz com que eu tenha propósitos, o que é inegociável para mim. E isso não é vozes da minha cabeça. Quando eu lancei Sâmia Barcelini, eu precisava de uma diferenciação no mercado, e eu sabia que o mercado já estava muito saturado. Então, o que me diferenciava de fato, né? No final das contas, por que eu seria memorável na cabeça do meu cliente? Pela minha história. Porque, além de ter um maior grau de diferenciação hoje, porque eu falo que a nossa história, o nosso maior ativo de marca, é porque ninguém pode copiar isso. Não, a sua história não vai virar uma trend. A sua história ela não vai viralizar e todo mundo vai copiar essa fórmula mágica que as pessoas vendem no mercado. Porque a sua história é sua, e só você pode contar. E quando a gente recorta isso de uma forma estratégica e coloca no nosso negócio, a gente tem muita autenticidade, a gente tem personalidade, a gente consegue conectar aquele nosso cliente fiel, o cliente que vai virar o nosso fã. E isso não são vários na minha cabeça, tá? Quando eu estava escrevendo o meu livro, acho que é mais de jornalista, e é por isso que eu falei que o jornalismo ele sempre vai estar muito presente na minha trajetória, na minha história. Porque o jornalismo, para mim, ele sempre foi essa questão de trazer dados, né? O dado que fomenta aquilo que eu estou explicando para vocês. Porque senão vira um monte de palavra solta que não se sustenta no final das contas. Então, hoje, vender histórias não é vender só um conceito. Hoje, vender histórias é porque elas falam diretamente com o nosso cérebro e com as nossas emoções. Porque neurociência é ligado diretamente com o storytelling. Por que isso, então, né? Porque as histórias fazem com que a gente venda mais, que faça mais sentido. Porque quando eu conto uma história que conecta com você, o seu cérebro, ele libera ocitocina, então ele libera esse vínculo que a gente tem, e dopamina, que é a atenção. Então, hoje, um desconto de 10%, um benefício de compre um, leve dois, ele não vai trazer essa emoção, ele não vai captar essa atenção que o nosso cérebro, o nosso coração, ele de fato se conecta. Mas o desconto, ele atrai o bolso, mas a história atrai a confiança. Então, aqui eu trago, se vocês quiserem tirar print também, que é uma das explicações que eu tenho da parte de neurociência no meu livro, mas basicamente a gente libera esses dois vínculos, né, esses estímulos dentro da gente, que de fato faz a gente se conectar. Logo, as pessoas compram. Porque é isso, as pessoas, 95% das pessoas hoje, elas tomam uma decisão de forma emocional, mas elas precisam ter atenção naquilo que elas vão comprar, senão vai passar despercebido. E a gente está numa era muito hiperconectada. Logo, a atenção, ela gera dinheiro, né? A gente até fala no mercado de marketing que hoje existe a economia da atenção. Mas, antes de eu entrar nesse assunto, eu queria dizer que, para você
conectar emocionalmente a atenção ou a emoção das pessoas para quem a gente quer vender, a gente precisa saber quem são essas pessoas. E eu acredito aqui que a grande maioria vende para o mercado brasileiro, né? Ou 100% nós vendemos, eu pelo menos vendo para o mercado brasileiro hoje, mesmo que eu tenha clientes que moram fora do Brasil. Então, a gente precisa entender o comportamento desse consumidor. Pelo que a gente vai atrair ele, né? Por isso que eu falo que o contar histórias, ele não é aleatório. Por isso que eu falo que a construção de bastidores, ela não é aleatória. Porque ela é recortada de uma forma estratégica para a gente falar com quem a gente quer falar de uma forma intencional. E é por isso que não vira um monte de jogo de palavras, né? Então, por isso que, de fato, a gente sabe pelo que a gente está falando, como a gente está falando e com quem a gente está falando para a gente atrair essas pessoas. Então, hoje, o comportamento do consumidor brasileiro, ele une 3 pilares que fazem toda a diferença na nossa construção de conteúdo, principalmente, que é onde geralmente a gente capta a prospecção ativa hoje no digital, que é o propósito, a autenticidade e a experiência. E quando a gente entende isso, né, a gente, de fato, tem esse recorte e a gente consegue falar com essas pessoas. E hoje, a nossa história, a nossa narrativa, aquilo que a gente passa para frente, esse processo que existe antes do resultado, ele une essas 3 coisas. E quando a gente tem o nosso recorte de persona, eu não vou nem entrar muito nesse quesito, porque senão conseguiria dar uma aula só de persona, de consumidor, de público de consumo, de público de conversão, mas basicamente hoje no nosso digital existem alguns públicos. Um dele é o público de consumo, que é aquele que só vai engajar ou só vai olhar os seus conteúdos, né, que só vai te dar aquele número de vaidade que faz com que de fato, a nossa vaidade, ela se aflore. Então, sei lá, 6.000 visualizações, 30 curtidas, não sei o que lá. Isso são números de consumo. Isso é o nosso público de consumo. É quando são pessoas que estão lá pela fofoca, ou porque são da sua família, ou são seus amigos, enfim. E tem um público de conversão, que é o público que, de fato, se conecta com aquilo que você vende, e, no final das contas, tudo que você produz de conteúdo vai conectar, vai memorizar e vai criar uma relação para que as pessoas entrem na sua esteira de negócio e, no final das contas, converta em indicação, converta em cliente final e se fideliza no final das contas. Então, hoje, saber para quem você está vendendo é muito importante. Senão, você vai estar batendo sempre na mesma tecla e não vai ser do lugar. Porque se você não sabe para quem você está criando, você está produzindo que tipo de conteúdo? Muitas pessoas falam sobre... Hoje, é uma das maiores dores hoje do mercado e dos meus clientes, das pessoas que vêm conversar comigo, é sobre a produção de conteúdo. Sam, eu não tenho criatividade. Sam, meu algoritmo tá horrível. Sam, eu tô sem tempo. Cara, sim, essas 3 coisas, elas acontecem. Mas se você coloca toda a culpa nelas, você meio que se ausenta da resolução. Porque se todos os problemas que você tem na sua marca hoje, eles são terceirizados, o que te cabe hoje mudar, né? E são as nossas marcas, né? Se é o nosso empreendimento, se é o nosso sonho, se é o nosso objetivo que está ali, a gente precisa se mover de alguma forma. Então, para além do algoritmo, criatividade e tempo, quais são os processos da sua marca? Quanto de clareza você tem para quem você vende hoje? Isso otimiza tempo, né? Então, se você tem clareza, você não precisa ficar inventando a roda o tempo todo. Se você sabe para quem você está vendendo, a sua produção de conteúdo, ela é mais focada. Você sabe exatamente para quem você está vendendo. E se o algoritmo, ele não funcionar no momento que você está postando alguma coisa, você tem pessoas que vão se conectar independente do algoritmo. Então, o seu conteúdo, ele vai funcionar de qualquer forma, pelo menos para as pessoas certas. Vocês estão comigo? Tá tudo certo por aí? Tudo certo, meu áudio tá bom, ninguém tá triste. Gente, aqui não é para desanimar ninguém, tá? Bom, e por que eu falo isso? Porque, para mim, hoje a gente consegue falar sobre a nossa história com estratégia pelos nossos bastidores. Por que bastidores? Porque, além de trazer, de fato, esse olhar para a vida acontecendo, para esse processo, para criar essa conexão, a gente burla as 3 coisas que podem afetar hoje a nossa produção de conteúdo, por exemplo. O tempo.
Se você está sem tempo, você vai otimizar ele, porque o bastidor, ele acontece independente se você posta ou não, né? Existe um processo dentro da sua marca que está acontecendo. Toda a experiência de cliente que você apresenta, os feedbacks, como você monta o produto final, como que você monta toda a estratégia, quais estudos e cursos você está fazendo. Se você está fazendo hoje essa aula, é porque você está investindo na sua marca. Então, bora mostrar que você está vendo uma aula, né? Bora ver que você está estudando para ser melhor na sua marca. Porque as pessoas, elas não vão adivinhar o seu processo. Então, o bastidor, ele também otimiza tempo, porque a gente não precisa criar o conteúdo já existe, a gente só precisa recortar com estratégia. Questão de criatividade, eu não preciso inovar. Para mim, inovação não é só criar tudo do zero, mas é ressignificar algo que já existe. Então, se você já sabe a clareza de tudo que está acontecendo, e aquele bastidor que vai fazer você atingir aquela pessoa para quem você quer vender com uma conexão emocional, mostre. Então, você não precisa criar, você só precisa mostrar aquilo que faz sentido para o seu objetivo. E o algoritmo ele vai ter que aceitar, porque as pessoas vão se conectar, vão engajar, logo elas vão passar esse conteúdo para frente. Então, o algoritmo, sendo amigo ou não, o conteúdo ele vai fluir. Então, o bastidor hoje, ele vem muito de uma forma estratégica, justamente para a gente parar de querer inventar a roda o tempo todo, porque é muito cansativo. E não existe pessoa no mundo que seja extremamente criativa e tenha um tempo ocioso e que empreende. Eu, pelo menos, não conheço, e eu, pelo menos, não sou essa pessoa. Então, o bastidor, ele vem muito com essa estratégia, porque é algo que sempre vai acontecer. Então, não vai acontecer só na Black Friday, não vai acontecer só no Natal. É um processo que a gente começa em janeiro, e quando as pessoas estiverem no meio e no final do ano, tudo vai fazer sentido, porque você já criou uma memória na cabeça do seu cliente, que ele não vai te conhecer na Black Friday. Ele vai te desejar desde janeiro, e talvez na Black Friday seja a grande forma dele te conquistar e ter essa acessibilidade de você. Ou você vai construir tanto desejo que no meio do ano ele já vai querer você. Ou ele vai querer você do início até o meio do ano. Então, assim, é uma questão de fato, conectar e criar essa relação com o nosso cliente. Quando a gente tem muita ansiedade no nosso negócio, a gente quer tudo para ontem, porque os números chegam, os boletos também, e a gente precisa pagar as contas. Então, a ansiedade, ela é uma grande inimigo para a gente que tem CNPJ, porque a gente para de pensar e a gente quer agir o tempo todo, como se a ação, ela não precisasse dessa claridade, né, dessa clareza do nosso negócio. Então, quando a gente tem esse momento de clareza e a gente começa a gastar energia naquilo que faça sentido, a gente cria, de fato, esse relacionamento e a gente não empurra a venda. Porque hoje, se a confiança, o propósito, a experiência é o que fala sobre o comportamento do consumidor brasileiro, se a gente não deposita energia por 10 minutos para dar um bom atendimento para o nosso cliente, seja antes, durante ou depois, ou ele não vai fechar, ou ele não vai se fidelizar, ou ele não vai indicar você para ninguém. Então, será que esses 10 minutos, eles realmente não poderiam facilitar o seu fluxo de caixa? Não é só a questão financeira, mas é a questão de experiência mesmo, né? De como a gente constrói a nossa marca no médio e longo prazo. E, né, eu já dei esse pequeno spoiler, mas bastidor não é diferente de exposição, tá? E assim, muitas pessoas falam, ai, Samia, mas eu não sei o que postar. Ai, Samia, mas eu posto tudo, é um reality. Não, se você decidir que não, não é. Então, é diferente o bastidor de exposição, pelo menos o estratégico. O que é um bastidor estratégico? É quando você alinha sua história, valor e decisão com a forma como você se posiciona, comunica e oferece seus serviços. Então, é de fato, a gente alinha toda a clareza que a gente tem, tudo que a gente é e acredita, e oferece os nossos serviços, construindo essa história. E isso traz muito, e, enfim, eu gosto de dar spoilers dos meus próximos slides, né? Mas, basicamente, isso que eu trouxe para vocês. Nesse cenário hiperconectado, ansioso e, por vezes, desesperançoso, a gente tem o bastidor estratégico como um guia mesmo, e como essa base sólida que não faz a gente cair e quebrar, né? Então, é uma base que a gente consegue, de fato, construir esse movimento, porque a gente já sabe o que está aqui. Então, o propósito, a nossa autenticidade de direção, ela já existe no bastidor. Quando a gente tem consciência disso, a gente consegue passar
para frente, isso respeitando também aquilo que você acredita, aquilo que você é, aquilo que você está construindo, enfim. Aqui eu meio triste, né, com o meu antigo cabelo, mas é para dizer o que não é um bastidor. Então, muitas pessoas hoje falam, não, mas eu posto super meu backstage. Mas, gente, backstage não é necessariamente você postar tudo aquilo que você faz, né? Porque, às vezes, realmente aquilo não conecta e não vai vender, no final das contas. Então, o making off é literalmente você... Eu estar aqui com vocês hoje, deixar uma câmera aqui do lado, né? Sei lá, gravando em time-lapse e postar nos meus stories. Quem não está aqui na aula não vai entender nada. Isso não vai conectar. Isso vai ser literalmente um story que a galera vai ver 2 segundos e passar para o próximo. E poderia ser muito relevante se eu colocasse tópicos do quais eu falei na minha aula com o mesmo time-lapse. Mas são esses detalhes de clareza que a gente precisa ter no bastidor. Bastidor não é foto do cafezinho da manhã. Se você não tiver absolutamente nada para agregar com uma história. Você pode postar seu café da manhã. Eu adoro ver café da manhã das pessoas. Eu sou taurina, gente. Eu adoro ver comida. Mas, se isso não conta uma história no próximo story, eu vou ignorar e aquilo não vai ser memorável para mim. Eu queria fazer até uma pergunta para vocês. Vocês lembram o último story que vocês viram no Instagram? Se vocês lembrarem, coloca aqui no chat. Vocês lembram do que se tratava? Ou será que o último story que você lembra foi, de fato, o último story que você consumiu no Instagram? Porque é isso, se a gente não constrói memória, a gente não vai ser lembrado. Então, eu falo para os meus clientes, eu não estou construindo a nossa marca, eu não estou construindo, a gente não está construindo a sua marca para ser a única opção do seu cliente, porque isso é quase humanamente impossível, porque, de fato, existe concorrência. Mas, se você não construir uma memória, você não vai ser lembrado. E, geralmente, quando você precisa de algo e a sua primeira lembrança é algo que oferece aquilo que você quer, a chance de você ser escolhida é muito maior se você for a única escolha. Então, eu tenho uma quantidade de opções, mas eu lembrei da Sâmia. Então, nossa, eu acho que talvez ela seja a escolha ideal. Então, você entende que não é a questão de ser a única escolha, ser a única opção, mas de ser a memória que mais faz sentido para aquilo que você precisa. Ih, eu travei? Voltei, acho que eu voltei. E se ninguém postou aqui é porque vocês não lembram a última história ou porque tá todo mundo cansado, gente? Ai, meu Deus. Eu tô me sentindo aquelas professoras de AD, sabe? Que não vê ninguém, aí não sabe se tá falando sozinha. Ah, massa. Beleza. E também não é autoexposição vazia. E tá tudo bem você quiser postar 24 horas do seu dia. É, é isso, Márcia. É isso, gente, porque hoje existem muitos estímulos digitais. Hoje a gente acessa N conteúdos por segundo. Então, se a gente não capta a atenção do nosso cliente e a gente não cria essa memória, ela vai se passar. Então, quanta coisa legal que você poderia estar trazendo para frente e as pessoas não estão se conectando porque você está comunicando do jeito errado. E também não é autoexposição vazia, né? Que são esses 3 pilares do que não é um bastidor hoje. Que não é você postar 24 horas do seu dia sem intenção. Você pode fazer isso, tá? Eu não sou... Eu não sou aquela pessoa que é hater de, nossa, vários pontinhos nos stories, enfim, acho que cada um tem a sua estratégia, desde que tenha uma direção. Se você está postando por postar, talvez você não esteja com a clareza e com o objetivo alinhado daquilo que você quer construir como marca. E vamos abrir aqui a minha metodologia, né, que é a metodologia hoje que eu aplico nos meus clientes, nas minhas consultorias, que eu aplico em tudo aquilo que eu construo em paralelo com outros profissionais ou com outras marcas. A tríade dos bastidores é a minha metodologia que eu aplico justamente para a gente trazer essa... a Gláucia viu a nossa parceira estratégica postando os conteúdos dela. Isso também vi, Gláucia. E, então, esses três pilares da minha tríade é aquilo que eu aplico hoje, aquilo que eu aplico, inclusive, na minha marca, e ela é separada nesses 3 pilares. A primeira que é a vida real com intenção. Então, de fato, quando você transforma esse seu processo e rotina num conteúdo que gera confiança. Então, as pessoas, elas compram de você porque elas confiam em você. Você passa tanta segurança que elas querem investir aquele seu dinheiro.
Porque é isso, gente. Hoje, principalmente pós-pandemia, o comportamento do consumidor mudou demais. E se vocês pararem agora um minutinho para pensar em como vocês consumiam em 2020 e como vocês consomem hoje, vocês provavelmente vão entender esse declínio mesmo de consumo, porque a gente hoje não consome mais tanto qualquer coisa. Ai, tá sobrando aqui um dinheiro, eu vou gastar dinheiro. Dificilmente hoje vai aparecer um anúncio para você, você vai clicar sem conhecer a marca e vai gastar seu dinheiro, passar seu cartão. Dificilmente assim. Geralmente você precisa construir esse elo, essa segurança, passar essa confiança para as pessoas investirem o seu dinheiro, que hoje é muito mais precioso do que era antes de 2020, né, antes da pandemia. Então, mostrar essa vida real, de fato, sair um pouco dessa perfeição, sabe? É o resultado perfeito, conquistei com muita facilidade, as pessoas não se conectam mais com isso, porque isso, de fato, não é uma vida real, né? Se você falar que o seu empreendimento hoje não tem nenhum desafio, então, talvez você esteja vendendo para uma pessoa perfeita que talvez não exista, e as pessoas não vão se conectar. Segunda, memória narrada. Transformar aquilo que te move mesmo em uma história compartilhável. Então, o que você tem de valor? O que para a sua marca, para você, é inegociável? Do que você acredita? No que você acredita? O que você, de fato, coloca como diferencial para além daquilo que você oferta enquanto produto ou enquanto serviço? Porque é aí que a gente para de competir por preço. Lembra que eu falei lá atrás sobre a questão de valor, preço, cliente por ocasião e cliente de fã? É aqui que a gente geralmente capta essa pessoa ou distancia e faz esse filtro, que é aquilo que a gente de fato se diferencia, né? E a terceira é a curadoria de conexão. O que você pode escolher, de fato, que curadoria você pode fazer hoje na sua marca para criar essa comunidade? Como as pessoas elas vão se conectar com você? Qual eixo hoje você conseguiria, de fato, criar uma conexão com o seu cliente? Essa é a minha metodologia. Quem não tirou print, não tirou, hein? Eu não vou mandar esse material, não, hein? Ó, vou até fazer uma coisa para vocês tirarem foto. Pronto. Vamos lá. E como que a gente aplica isso, gente? Ai, meu Deus, eu tô me passando aqui, né? Bom, 8h13, vai dar certo, vai dar certo. Bom, quando a gente aplica essa clareza, eu trouxe esse mapa, de fato, para a gente colocar essa fase estratégica, que é definido por 3 coisas. Raízes, que é a nossa identidade e brasilidade. Lead, que é a nossa narrativa. Já vou introduzir melhor o que é um lead. Não sei se tem algum jornalista por aqui, mas jornalistas saberão, ou até assessores de imprensa. E bastidor conexão. O primeiro, que é o local se torna global, que é essa brasilidade, são as nossas raízes, é porque a gente quer sempre, é o famoso a grama do vizinho é mais verde, né? Mas às vezes é só um verde diferente do seu e tá tudo bem. O seu também tem uma tonalidade de verde que é sua. Então, quando a gente entende as nossas raízes e coloca a nossa cultura hoje como diferencial, que é algo que é só nosso, as pessoas se conectam muito mais. Então, a gente, de fato, cria um legado, porque quando a gente fala da gente, a gente consegue falar mais vezes, porque o nosso processo sempre está em movimento. A nossa construção, maturidade e expertise sempre vai estar em movimento. Então, é algo que sempre se renova. E a gente, de fato, cria esse legado com quem acessa a gente de alguma forma. O segundo, que é o lead. O que é um lead jornalístico? São 6 perguntas que, quando a gente vai criar uma matéria, né, vai criar uma manchete e tudo mais, a gente tem que responder essas perguntas durante a matéria. E eu trouxe isso como uma forma de a gente analisar e guiar isso nas nossas marcas. Eu tenho um capítulo só falando sobre isso, né? Então, como o jornalismo, ele fomenta as nossas marcas e ele consegue trazer essa diferenciação. E eu trago isso porque, de fato, são perguntas que às vezes a gente não faz e deveria, porque isso traz clareza. Então, o quê? Qual é o momento ou fato central da sua marca? Né? Como está a sua marca hoje? Você tem essa clareza? Você, de fato, sabe? Se hoje uma pessoa pergunta para você,
Você consegue responder e explicar em uma frase, em 30 segundos? Quem são os protagonistas dessa história? Quem são as pessoas por trás delas? Porque marcas são feitas de pessoas para pessoas. Se a gente só lida com números, a gente nunca vai vender para um outro ser humano, porque a gente vai estar tratando ele como um número e não como uma pessoa com sonho, desafio, tristeza. Quando? Quando essa transformação aconteceu? Qual foi a esteira que a sua marca passou e em quais momentos a gente teve algumas transformações dentro dela? Né? Qual foi o start de que você conseguiu o seu propósito muito bem estabelecido? Qual a persona que de fato você consegue trabalhar? Quando isso aconteceu? Onde essa história acontece? Isso pode ser tanto na cidade que você construiu ela, como ela mudou de uma cidade para outra, como ela se ressignificou nessa transição, né? Então, saber também onde isso acontece, se é no digital, como que você azeita essa plataforma digital, que às vezes é tão distante uma da outra, para conquistar esse cliente, para contar essa história. Como essa marca resolveu o problema ou gerou impacto. Então, se a gente resolve problemas, como que a gente resolveu isso? Né? Então, como que a gente oferta a solução para a dor do nosso cliente? E por que essa história é relevante? Por que eu deveria parar para prestar atenção naquilo que você posta? Porque a gente gosta de reclamar, né? Aqui é a história do algoritmo. Ai, gente, o algoritmo, ele não entregou meu conteúdo hoje, misericórdia. E aí eu fico pensando, ok, existe isso, é inegável, principalmente quando tem transições e atualizações dentro das plataformas, não só Instagram como TikTok, LinkedIn e afim, mas você pararia para ver o seu próprio conteúdo? Você para ver o seu próprio conteúdo? Aquilo é relevante, de fato? E aqui eu não estou falando que a gente tem que construir conteúdo para a gente, tá? Porque não é essa questão, mas só um spoiler aqui, que a gente tem que construir conteúdo para o nosso cliente, não para a gente. A gente tem que agradar para quem a gente quer vender, não para a gente que está vendendo. Mas, tirando esse aspecto, é interessante aquilo que a gente está falando? A gente já agrega valor logo de cara? É uma pergunta que é muito válida para se fazer. E transparência gera confiança, né? Então, quando a gente, de fato, mostra o processo, a gente sai desse cenário hiperconectado, a gente para de trazer mais ansiedade e começa a trazer solução, a gente gera essa conexão e cria comunidade. A gente cria, de fato, pessoas que querem estar com você. Um dos grandes exemplos que eu gosto muito de falar é sobre a Boca Rosa, a Bianca, para quem não conhece, é uma empreendedora de beleza brasileira, que não sei se já faz um ano, mas ela ficou parada um ano, se desconectando de uma marca que ela trabalhava, que era a indústria que produzia seus produtos, e começou a trabalhar por conta própria, e ela sempre mostrou os bastidores de tudo. Ela sempre trouxe voz para o seu público. Então, as pessoas, elas, de fato, constroem junto a marca. Então, quando teve os erros que teve logo de cara nessa reinauguração, quem estava lá protegendo ela o tempo todo eram seus clientes, eram suas clientes. Porque as pessoas, elas entendem o valor do outro, entendem que também o deslize, ele faz parte do empreendedorismo. Porque se a gente está criando marcas perfeitas e a gente tem um deslize, a gente vai ser cobrado por isso. Porque a gente está mostrando que nós somos perfeitos e nós não erramos. Que o nosso resultado, ele vem muito fácil. E não existe um depósito de energia. Ou se existe, a gente não está mostrando. Então, o deslize, ele também vai ser cobrado com perfeição. Então, será que é isso que a gente, de fato, quer construir na nossa marca no longo prazo? Porque eu falo, toda a consultoria que eu fecho, eu falo que eu não estou aqui para consultorar, mentorar ninguém para fechar o CNPJ daqui 2, 3 anos. Eu quero marcas sustentáveis no longo prazo. Então, no longo prazo, vocês querem fechar os seus negócios pensando que vocês poderiam ter sido apenas vocês? Então, é muito essa questão do vender sempre. Porque se você sempre está falando aquilo que você é e está conectando as pessoas, elas vão comprar de você, gente. Elas vão lembrar de você em algum momento. Pode não ser algo do dia para a noite. Não existe uma construção do dia para a noite, porque a nossa marca sempre está em movimento. Mas esse movimento, ele traz clareza. E quando a gente traz essa clareza para a gente, nós trazemos essa confiança e a gente para de agir pela ansiedade e a gente começa a agir com consciência. E tudo que é feito pensado, a gente pelo menos consegue entender o porquê deu errado, sabe? E a gente lapida também um pouco essas tarefas e começa a criar com cada vez com mais consciência.
Porque o excesso de promessas perfeitas cansou, né? E marcas que mostram bastidores ativam mais identificação. Porque 81% das pessoas só compram de marcas em que confiam. Eu trouxe até de qual estudo que eu trouxe essa frase. Então, a gente precisa ser confiável. No final das contas, eu só gasto meu dinheiro suado com marcas que me passam credibilidade, que me passam confiança e que resolvam aquela dor que eu estou procurando naquele momento. Hoje você é uma marca confiável para o seu cliente? Porque senão você só vai vender na Black Friday mesmo. Aí você só vai atrair o cliente por ocasião, vai ter que leiloar o seu produto, a sua oferta o ano todo, e a conta não vai fechar, porque a conta não fecha. Se a gente tem um cálculo de precificação, e essa precificação ela tem um porquê, foi feita para o caixa, né? Ela foi feita para a gente ter todo o nosso investimento, criar um prolabore, criar um faturamento, pagar nossas contas, pagar nossos funcionários. Se a gente sempre entra num grau de desconto, se a gente sempre entra num grau de leiloar o nosso valor, a conta não vai fechar. E a gente, no final das contas, a gente vai precisar depender de data sazonal mesmo. Porque é o momento onde as pessoas estão mais suscetíveis a gastar o dinheiro. Mas aí é o momento que o negócio ele não cresce, né? Ele sempre vai ficar estático, porque a gente não vai ter consciência de negócio mesmo. Porque construir essa questão de história é como construir uma ponte entre o que te trouxe até aqui e o futuro que você quer criar. Então, quando a gente inicia janeiro com consciência, melhor, se a gente finaliza dezembro com consciência, em janeiro, eu estou muito mais tranquila porque eu já plantei o negócio antes do ano acabar. E não esperei o ano começar para eu me mover e investir no meu negócio. E investir no nosso negócio também é investir em consciência, investir em estratégia, investir em intenção. Estou acabando, tá, gente? Prometo. E quando a gente tem essa clareza, a gente cria uma esteira de vendas, né? Que são nossos clientes ou nossos visitantes, os famosos leads. Então, leads diferentes de lead, que eu mostrei lá, são leads que são potenciais clientes. São as pessoas que estão curiosas, que foram impactadas de alguma forma. A gente atrai essa atenção de alguma forma. A gente converte, retém, e esse cliente, ele se fideliza. Então, a nossa rodinha, o looping lá da nossa esteira do hamster, ele muda para pessoas que voltam a comprar com a gente. Então, quando a gente tem essa clareza, essa esteira de vendas, ela acontece. E aí a gente tem uma esteira que a gente chama de low ticket, mid e high ticket, né? Que, por exemplo, o low ticket é para quem quer te conhecer. Então, é aquele seu baixo custo mesmo, aquele seu produto de entrada, que faz as pessoas se interessarem por você, mas elas não vão com tanta sede ao pote, sabe? Elas confiam, mas querem uma prova maior. Mid-ticket é quando você resolve algo rápido, né? Então, algo que é um problema pontual. E o high ticket é aquilo que é construído. Eu trouxe aqui os meus exemplos, então, meu livro hoje é meu baixo ticket, que eu apresento toda a minha metodologia, toda a minha história, toda essa consciência que eu apresentei aqui até para vocês, mas é meu infoproduto de menor valor e de investimento. Minha sessão de impulso estratégico, que é 1 hora comigo para a gente resolver uma dor pontual da marca que está se aplicando, e a mentoria e consultoria, que é mensal, né? Que aí depende muito da dor, do desafio, que a gente faz algo personalizado para cada marca. Mas, basicamente, essa é a nossa esteira. A gente precisa ter uma esteira de negócio. Entender por qual produto a gente vai fisgar a maioria dos nossos clientes e qual esteira ele percorre para a gente ter o nosso maior faturamento. Isso é maturidade de negócio. Então, para a gente vender o ano todo, a gente precisa entender sobre o negócio, sobre ter clareza sobre o nosso negócio. Senão a gente sempre vai dar murro em pão de faca. E eu queria perguntar agora para vocês falarem comigo, porque, ai meu Deus, eu falei demais já, eu estou cansada da minha voz. Queria que vocês me falassem hoje qual é a pergunta do lead mais difícil para vocês hoje? O como, né, para mostrar esse diferencial e processo, o porquê, para entender esse propósito que vocês têm em cada marca, ou quem, como mostrar essa história para os outros sem parecer aleatório. Mandem aqui no chat para eu dar uma olhada, pode mandar só 1, 2, 3, só para eu ter noção um pouco
de como está sendo esse desafio aí no bastidor de vocês. Como, por quê? Que doideira, hein, gente? Olha que doideira. Eu falei sobre bastidores aqui e é onde a gente mais fala sobre o como, que é o diferencial, o processo, aquilo que acontece. E vocês entendem que, às vezes, é literalmente por falta de clareza, porque o como é onde a gente mais abraça aquilo que já existe, né? Que é esse processo mesmo, né? Aquilo que a gente já faz. Só que às vezes, e aí tá uma questão do porque eu falo sobre clareza, né? Porque eu acho que se tivesse uma pontuação aqui do lado, eu acho que já estaria um 35º contável de quantas vezes eu falei de clareza aqui. Mas, porque se a gente não tem clareza daquele valor que a gente agrega, a gente não vai mostrar porque a gente acha que é aleatório, que não faz sentido. Então, por exemplo, eu tenho um Notion de organização para cada cliente meu. E na minha cabeça, lá atrás, para mim era o mínimo, né? Você agregar uma ferramenta que faz com que as pessoas elas saibam aonde está toda a estratégia que a gente está construindo, que elas consigam de fato ter essa consulta, né? Do que a gente está construindo e construir junto comigo. Para mim era normal. Até que um dia eu falei no story e várias pessoas me mandaram um direct do tipo, nossa, como assim? O que é o Notion? Como que você organiza? E eu fiz um conteúdo e eu fechei 2 consultorias depois que eu mostrei o Notion. Porque as pessoas, elas querem essa organização. E as pessoas, elas querem, de fato, ter alguém que esteja olhando para todo esse processo. Só que se eu não mostrasse isso, que para mim era banal, e eu não tivesse a clareza e a consciência de que isso é um diferencial, eu estaria até hoje sem falar nada. Talvez eu até vendesse minha consultoria e na proposta eu não falasse do Notion, que é como eu fazia antes. Hoje eu apresento a minha consultoria e mostro o Notion, existe a divisão, o que a gente constrói lá dentro. Então, às vezes, a gente não mostra o como, porque a gente não tem clareza até do nosso valor, porque é algo que acontece no dia a dia. E ele se perde, porque a gente tem muitas coisas para serem pensadas, fora o nosso CPF, né? Porque todo mundo esquece que empreendedores também são pessoas que têm seus desafios, sonhos, planos, problemas, família, amigo, qualidade de vida. Então, tudo isso se embola se a gente não tem clareza de fato, não dá essa desacelerada. Olha lá, dona Carol, falando um pouco sobre a sua experiência. Mas é isso, gente. Ai, 8h30, meu Deus. E já eu vou abrir para a gente conversar, tá? Mas, hoje, existem muitas pessoas que precisam de um mapa, né, que foi o que eu entreguei aqui para vocês, e muitas pessoas que precisam de direção para seguir esse mapa, que é saber contar essa história, né? Então, tem muita essa questão de, às vezes, as pessoas falam comigo, Sam, tá, mas como eu aplico isso no meu negócio, nos meus desafios? Como eu destravo de fato, esse bloqueio criativo, ou eu otimizo o meu tempo? Então, agora é o momento que eu mostro o meu trabalho, né, gente? Porque eu também preciso pagar minhas contas, eu também preciso fazer meu 13º. Então, desde que eu venho falando sobre Black Friday, desde, assim, do início do mês, eu falo muito sobre investir com consciência. E aqui, hoje, vocês também são marcas, mas vocês também são consumidores. Então, eu criei o grupo que vocês estão hoje para dar dicas, não só para vocês venderem, mas para vocês consumirem com consciência. Porque só a gente sabe o quanto a gente rala para ficar investindo o nosso dinheiro e reinvestindo na nossa marca. Então, precisa sim ter consciência daquilo que a gente está investindo. E é por isso que eu falo que o que eu trouxe aqui hoje não é uma liquidação. Eu, inclusive, não trouxe valores diferentes da minha consultoria e da minha mentoria. Porque a construção é a maior construção que eu tenho. Então, se eu agrego desconto nisso, talvez eu desvalorize o meu conteúdo. Então, essa não é a questão. Mas é um investimento estratégico para quem precisar ter mais um combustível além dessa nossa aula hoje. Eu trouxe 2 ofertas hoje para vocês. A primeira é o livro digital que eu tanto falei aqui hoje, que ele está com 40% de desconto. Então, é onde eu trago todos os métodos que eu trouxe aqui, que é para, de fato, você fazer no seu ritmo. Você quer começar agora, mas você quer ir no seu ritmo. Você precisa dessa calma, você precisa ler e reler.
escrever no caderno, responder essas perguntas. Então, literalmente tudo que eu expliquei aqui está no nosso e-book, no nosso livro digital. Eu nunca dei uma oferta assim antes, e ele é muito especial para mim, porque eu sempre tive um sonho de escrever algo, e eu lancei ele no primeiro aniversário da minha marca. Então, eu fiz com muito carinho. Ele tem mais de 100 páginas, com capítulos muito densos e legais, e ele está por R$ 46,20. E a sessão Impulso Estratégico, que é 1 hora focada comigo, que é focada no seu desafio. Então, vocês aplicam num formulário, eu entendo o desafio de vocês, e a partir disso a gente marca 1 hora. Eu até brinco que é uma mentoria estratégica, que é o momento que a gente fala 1 hora sobre você e a gente vai sair com um plano de ação. Então, eu trago essa clareza, eu trago o meu direcionamento e você sai com um plano de ação dessa nossa hora. Ela é de 250, mas ela está por 175. Inclusive, ela vai mudar ano que vem. Ela vai ser 350. Então, esse é o nosso último, não só o nosso último desconto, né, nessa nossa sessão, mas também a última oportunidade para quem quiser fechar comigo a sessão esse ano, porque ano que vem ela vai ser renovada. E tem uma terceira, que é o kit dos dois, né, que eu chamo de kit acelerador, que enquanto você aprende o método, em paralelo, você aplica ele comigo na sessão Impulso. Então, é literalmente você ter clareza sobre o seu negócio, clareza de tudo que você está construindo, porque é isso, uma marca, ela não se constrói apenas no presente, ela se constrói sempre. Então, o e-book, ele é literalmente para você ir, voltar, mudar a rota e ter essa clareza, e a execução é para algo que você queira terminar dezembro com mais foco, com mais intenção, com mais direcionamento, entender porque as coisas não estão fluindo e começar 2026 com mais clareza. Então, esses dois, eles saem por R$ 200. Simples assim. R$ 200 não é nem a sessão comigo, mas nesse kit de acelerador, ele sai de 327 tudo por R$ 200. Então, basicamente, vocês compram o e-book por R$ 20, né? E meio que ganham o e-book aí de graça, porém, as vagas são limitadas por conta da minha agenda. Uma coisa é você comprar o e-book, outra coisa é você garantir já te respondo, Mari. O que, de fato, a sessão é comigo o tempo todo lá, né? Então, eu não consigo preencher toda a minha agenda, porque eu tenho outros clientes, outras campanhas a serem feitas. Então, vagas limitadas, de fato, não é hack de marketing, não, tá? Ai, vagas limitadas, corram. Não. E também eu dei um bônus para os 10 primeiros que fecharem esse kit acelerador. Você vai ganhar mais uma sessão. Então, seriam 2 sessões, mais o e-book por R$ 200. E são literalmente essas 10 vagas, porque é o que eu consigo me comprometer. Porque eu também não vou encher minha agenda de sessão de impulso, sendo que eu não vou dar essa clareza para todo mundo. Então, esse é nossa Blue Friday, que está oficialmente aberta. Eu vou deixar aqui para vocês o QR Code, para vocês apontarem, darem uma olhada. Tudo aqui que eu apresentei é parcelado, tá? Então, eu coloquei tudo. Geralmente, a sessão ela é por Pix, eu faço fora de qualquer plataforma, mas eu tentei deixar o mais organizado e acessível para todo mundo. Eu coloquei na minha plataforma, que é o QIFI. Então, nesse QR Code, vocês entendem melhor cada oferta e vocês já são direcionados para o link de compra. Então, fiquem à vontade. Eu vou deixar essa tela aqui enquanto a gente conversa. Jesus amado, gente, mas eu consegui. 8h35, viu como eu sou pontual? Ó, a estrategista de vocês. Eu vou responder a Mari e vou abrir assim para a gente conversar, tá? Mari, basicamente eu sou, assim, tirando a palavra branding, né, que às vezes sai um pouco do contexto, eu sou estrategista de marca. Então, de fato, eu guio qualquer desafio que você queira, desde uma marca que já exista até uma marca que está criando do zero. Então, por exemplo, um desafio de uma cliente que eu dei uma proposta hoje de consultoria, que é uma advogada. Ela não sabe como traduzir, ela sequer sabe para que ela está vendendo. Então, ela não sabe para que ela está vendendo, ela não sabe como colocar o propósito e a clareza dela para o mercado, e ela não sabe como se posicionar no digital. Porque para ela trava em qualquer momento, porque ela não tem essa clareza. Eu sou a pessoa que traz essa clareza. Então, eu sou a pessoa que senta com você,
que entende os seus desafios, que entende a sua história, para a gente usar isso como estratégia. Gente, eu vou até colocar meu óculos aqui, que misericórdia, eu sou míope, e meu olho, ele tá doendo já. Mas eu trago essa clareza de marca, e esse posicionamento de marca com tudo que eu sei, né, com a minha expertise, com o meu, toda a minha educação, tudo aquilo que eu acredito. Então, a gente transforma a sua história na sua maior estratégia, mas com intenção. E aí depende muito da sua marca, do momento que ela está vivendo. Por isso que eu falo que uma estrategista de branding, pelo menos eu trabalho muito na personalização e no momento de cada um, na história de cada um. Porque o que eu hoje, por exemplo, minhas duas clientes hoje que estão aqui, a Carol e a Gláucia, o que eu direciono para a Gláucia, eu não direciono para a Carol, e vice-versa. Porque são pessoas diferentes, com produtos diferentes, com desafios e formas de pensar diferentes. Então, a estrategista, ela de fato orquestra, né, todo esse palco, enquanto o bastidor, ele funciona com mais clareza, sabe? Eu não sei se ficou claro para vocês. Eu vou abrir aqui a possibilidade para vocês abrirem o mic para a gente conversar enquanto isso. Mari, mas se não ficar claro, pode me perguntar que a gente fica aqui até 9 horas, se você quiser, para ter essa clareza. Mas eu tenho várias produções de conteúdo no meu Instagram, tá? Caso vocês precisem me perguntar alguma coisa ou ver alguma produção de conteúdo. Gente, será que vocês conseguem ativar o som? Deixa eu ver. Alguém tem uma pergunta? Todos com som desativado. Ah, pronto. Agora vocês podem ligar o mic. Eu só vou pedir para que vocês levantem a mãozinha, caso mais de uma pessoa queira conversar. Aí a gente conversa com a organização. Mas fiquem à vontade para me perguntar, para qualquer coisa. Quem quer conversar comigo? Me dá um oi. Vocês podem abrir o mic agora. Diga, dona Carol. Oi, tudo bem? Oi, minha vida. Tô bem, e Amei você? o aulão, obrigado, viu, por esse conteúdo. Obrigada a vocês, gente. Eu fico muito feliz. Eu adoro falar, né? Eu fui convidada para um podcast. Eu fui para o Rio de Janeiro a convite para um podcast. E eu adorei, porque eu fui convidada para falar. E uma coisa que eu queria agradecer para vocês também, porque hoje, nessa atualidade de muita confusão, muita informação, muito, a gente dificilmente para ouvir, né, as pessoas. E eu ter vocês aqui online, na quarta-feira à noite, me ouvindo, é muito importante para mim, porque o meu trabalho é muito importante para mim, e eu tenho muito propósito nesse meu trabalho, e é por isso que eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de potencializar o valor de cada uma das histórias que compõem as marcas. Então, esse é meu propósito, assim, meio que eu ganho dinheiro hoje com o meu propósito, mas é o meu propósito, é aquilo que brilha nos meus olhos e que eu falaria aqui o dia inteiro, se pudesse, assim. Maig Confeitaria. No caso de uma confeitaria, nós postamos os backstages, produzindo os produtos, comprando insumos. O que mais poderíamos fazer para fazer as pessoas ficarem no nosso perfil e interesses nos nossos produtos? A questão é a confeitaria, ela entrega delivery. Se sim, você mostra esse processo, como chega esse produto no delivery? Porque eu acho que muitas das coisas, principalmente doce, as pessoas têm um pouco essa insegurança de pedir online, né? Tipo, como vai chegar essa experiência? Principalmente se você está comprando para um episódio de presenteável, algo de comemoração. Então, eu mostraria como chega, com a experiência do cliente ao receber este produto, e se for em loja, né, em loja física, como que você prepara, né, de fato, esse produto, como que você, de fato, tem esse cuidado, tanto a questão higiênica, né, então, como é uma questão alimentícia, como funciona toda a higiene nesse processo, feedbacks, prova social o tempo todo, se vocês vão para eventos, se vocês estudam, eu postaria também, porque é uma questão de trazer expertise, né? Então, tudo que a gente cobra, no final das contas, é tudo aquilo que a gente tem de bagagem. Então, a nossa bagagem hoje, ela existe um valor e a gente posiciona ele na precificação final. Um beijo, tá?
Obrigada pela presença. E enfim, N questões a gente pode fazer, mas eu colocaria pelo menos essas 3 dentro do pacote. Deixa eu ver quem ainda conta primeiro. Oi, Carol. Não sei se a Carol tá... Mari? Eu tô aqui. Eu achei que já tinha passado minha vez. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Depois conta pra gente quando estivermos em bloqueio criativo de já postei esse bastidor, ainda mais para quem vende um produto, vamos dizer, único. O que a gente pode fazer para mostrar outras coisas além do processo do produto em si, sabe? Uhum. Bloqueio criativo, geralmente, é por excesso de informação também, né? Porque, às vezes, a gente tem tanta comparação, tanta trend rolando, que a gente fica meio paralisado daquilo que a gente faz. Quando eu falo sobre bastidor, para além do processo, né, daquilo que a gente está montando, né, eu traria muito esse preparo do antes, sabe? Porque geralmente a gente faz o processo daquilo que a gente já está colocando na mão na massa. Mas existe um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes do. No meu caso, quando eu pego uma consultoria, antes de fazer uma reunião de proposta, eu envio um formulário, eu leio esse formulário com todas as respostas que para mim são muito importantes para eu ter clareza do negócio no primeiro momento. Eu marco uma reunião de meia hora, eu faço uma apresentação de proposta, então eu mostro como eu trabalho, eu mostro quais seriam as fases e a construção com a marca que vem me procurar, e como seria essa construção nos meses de consultoria. Só que, geralmente, as pessoas não mostram todo esse processo, né? E esse antes também, esse antes da reunião. Então, as pessoas, elas aceitam que... Obrigada, Flávia, um beijo. Então, as pessoas, elas acham que eu leio um formulário e jogo um preço lá. E não é bem assim. Então, eu mostro também como funciona ter essa produção comigo e toda a pesquisa que eu faço de mercado. Então, como cada marca é única, cada pesquisa e cada investimento de tempo também são únicos. Por mais que eu tenha coisas já que, para mim, já são muito óbvias, eu preciso ir atrás de informação para cada vez mais trazer o melhor, né? Trazer aquele desafio que a pessoa e a marca está me trazendo. Então, eu traria muito isso. E, principalmente, às vezes a gente fala, eu não vou repetir um conteúdo, né? Só que por que não repetir algo que deu bom? Né? E é por isso que eu falo sobre análise de dados e análise também de tudo que foi feito no mês. Quais conteúdos deram certo? Vamos analisar esses conteúdos. Por que deram certo? Será que eu comecei com uma forma um pouco mais enganchada para trazer a atenção dessas pessoas? Será que a edição ficou melhor, a iluminação ficou melhor? O que foi feito nesse vídeo que não foi feito nos outros vídeos e eu consigo repetir? A repetição, além de trazer mais memória, então, quando você fala mais de uma vez algo que você já falou, você atinge pessoas novas, porque nem todo mundo vai acessar aquilo que você está entregando de primeira. Então, a repetição, ela gera memória, a repetição, ela gera valor, e a repetição gera desejo. E a repetição mostra também que você está construindo uma história, né? Você está construindo algo que para você já faz, um formato que para você faz sentido. Então, às vezes, a gente, é isso, não precisa inovar o tempo todo. A gente precisa ressignificar algo que já existe. Então, às vezes, eu até estou fazendo isso na minha marca agora, que é rever todos os conteúdos que eu fiz ano passado, quando eu lancei Samia Barcelini, hoje com mais clareza e maturidade, e como eu ressignifico o mesmo assunto, hoje com mais clareza que eu tenho de negócio. Então, às vezes, já foi feito, sabe? Então, a nossa criatividade é literalmente olhar para tudo aquilo que a gente já construiu e entregar de uma forma diferente, falando a mesma coisa. Mari, fala comigo. Não sei se eu respondi, Carol, também. Eu, 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 eu acho engraçado essas coisas do online, que a gente não vê vocês. Aí eu não sei se vocês estão me ouvindo. Mas, Carol, muito obrigada a você por estar aqui. Obrigada, Maigui. Oi, boa noite. Oi, Mari. Então, eu tenho uma grande dificuldade de definir um nicho,
Porque desde que eu comecei, a maioria das pessoas que vieram até mim são pessoas por indicação. Então, no caso, a estrategista de branding me ajudaria nesse sentido? Sim, eu tô, inclusive, com uma nova mentorada, que ela tem 3 segmentos que ela gosta bastante. Ela é uma marca pessoal, né? Então, ela se posiciona como criadora de conteúdo, e ela gosta muito do nicho de lifestyle, de beleza e de motorsport, né? Então, ela cobre muito GP Week, essas corridas de carro. E ela não sabe como, ou unir esses 3 segmentos, 2, se escolhe um como prioridade. Então, ela fica paralisada na produção de conteúdo porque ela não sabe para onde ela vai, ou o que pode, de fato, gerar um negócio para ela. E a gente está nessa fase. Eu falei, olha, eu não vou te passar a consultoria agora porque a gente não tem um negócio ainda. Então, eu vou te dar uma mentoria para a gente trazer essa clareza. Quando a gente responder algumas perguntas, a gente vai para a consultoria. Então, sim, eu trago essa clareza junto com você. Porque eu falo que aqui nada é escrito em pedras e nada é unilateral. Então, tudo que a gente constrói juntos. Porque você me passa a sua dor e juntas a gente entende qual é a melhor saída, ou qual é o melhor direcionamento, ou qual a melhor estratégia que a gente consegue tomar como decisão para criar esse movimento de marca. Entendi. Exatamente, é nisso que eu travo. Porque eu não consigo produzir conteúdo, sempre fico, meu Deus, eu vou produzir conteúdo para quem, né? Uhum. Para que nicho nesse momento. E é onde eu travo, realmente. Mulher, marca já a associação de impulso comigo para a gente entender isso. Ou se você quiser uma mentoria também, me chama no WhatsApp, no link do meu Instagram. Lá tem o link do meu WhatsApp para a gente, e a gente pode conversar também se tiver alguma dúvida. Mas eu super posso duplar isso com você e a gente até começar 2026 com essa clareza. E já começar com mais intenção, já entender, aproveitar, né, esse momento de descanso, de férias, até para você investir mais tempo e produção de conteúdo e tudo mais. Então, você vai ser super bem-vinda no nosso time azul. Tá certo, ok. Obrigada. Gente, obrigada a você. Gente, eu acho que é isso, né? Fico muito feliz por todas vocês estarem aqui. Vou parar a nossa gravação. Eu acho que ninguém mais quer falar nada, né? Acho que não. Muito obrigada por tudo. Eu fico muito feliz desse espaço. Eu sei que é desafiador por vezes a gente tá aqui, né? E principalmente com várias coisas acontecendo no nosso